Muito bem, senhoras e senhores, eu vou falar meio baixo porque tem gente em casa, daí o cara grita, daí acha que é louco, daí manda prender, daí passa vergonha. Espero que nesse tom ninguém esteja me ouvindo dentro de casa aqui. É, Pra quem não sabe, como eu sou um cara sem objetivos, sem sonhos e sem talentos, o meu objetivo de vida atualmente é ser banido de todos os bares de stand-up comedy do Brasil. E isso começou muito bem. Esse meu objetivo começou muito bem. Porque eu já fui banido de 2 bares. É em Porto Alegre. E agora eu vou ter que ir subindo. Sei lá, vou ter que dar um jeito de. Eu tô pensando em ir pra Curitiba agora. Mas é o seguinte. No primeiro bar que eu encontrei antes de fazer esse negócio de stand-up. Eu odeio o cara que fala que faz stand-up. E ninguém sabe. Tipo, um cara normal. Aí ele põe na foto do Facebook dele, ele com um microfone, porque ele faz stand-up nos bares. Aí ele coloca na profissão do Facebook ali, comediante na empresa stand-up comedy. Ah, deixa eu adivinhar. Deixa eu só adivinhar. Tu faz piadas estúpidas e previsíveis num bar com 15 pessoas, sendo que 6 fazem parte da tua família. Ninguém ri, ou se ri é porque o público é muito estúpido. E aí tu põe na profissão no Facebook que tu é comediante. Não, tu não é comediante. Ninguém é comediante. Vamos calar a boca. Eu não. Eu fiz 2 stand-up. E se eu fosse imbecil que nem essas pessoas são, eu já teria colocado foto no meu Facebook, teria colocado comediante da empresa stand-up comedy. Só um pouquinho. Então, o que eu vou explicar pra vocês que stand-up no Brasil, se vocês gostam de stand-up no Brasil, se vocês acham que stand-up é o que vocês veem no Brasil, pode deixar de acreditar. Na verdade, não precisa deixar de acreditar, porque foda-se também, mas eu fico meio brabo. Não fico meio brabo, eu fico brabo com Rafinha Bastos, Danilo Gentili, como é que Bruno Mota, Fábio Porchat, Fábio Rabin, quem mais? Porque, cara, stand-up não é isso, cara. Stand-up não é piada. Eu não sei por que aqui no Brasil a gente acha que stand-up é piada. Não é piada. Stand-up é. Stand-up é onde um psicopata vai e fala o que ele tá pensando pra que ele não pegue uma arma e entre numa escola matando crianças. É pra isso que serve o stand-up. Se tu é alegre, se tu é feliz, se tu é positivo, se tu é um engraçadão da turma, tu não pode fazer stand-up. Stand-up, sabe, pra quem que é? Pra aquele cara do fundo da sala que fica planejando uma chacina na cabeça dele todos os dias de manhã na aula. É esse cara que tem que fazer stand-up. Não o cara alegre, o cara bobão, o cara. Ai, porque eu sempre fui o engraçado da turma, então eu resolvi fazer stand-up. Então tu tá no lugar errado, tem que estar no circo, cara. Então aqui no Brasil, a gente não tem também uma coisa que se chama open mic. Porque aqui, no primeiro bar que eu tentei fazer, tava escrito assim, ó, participe do open mic, né? Aí eu cheguei lá, aliás, eu mandei um e-mail pro cara e perguntei se eu podia participar do open mic. Daí ele falou que eu tinha que mandar um texto pra ele. Só que, cara, open mic não é isso. Open mic não é mandar texto. Open mic é o seguinte, cara, tem um bar, tá? Onde tem já 8, 6, 7, 8 comediantes que já. Comediantes entre aspas. Que eles já se apresentam lá há alguns meses ou até anos, tá? E lá nesse bar já tem um público que vai lá direto. É um bar de comédia onde toda sexta-feira vai um monte de gente pra ver os comediantes que já estão no caminho. Open Mic é o seguinte, cara. Chega aqui no meu bar e fala, cara, eu quero participar. Tu vai lá e sobe, pega o microfone e fala. E tenta fazer os caras rir. Se eles não rirem, foda-se. Tem que mandar texto, cara. Não é assim que funciona. Open Mic. Aí tem esse outro bar que eu me apresentei 2 vezes. Tá, daí o primeiro. Daí eu tive que mandar um texto. Aí, resultado, o cara não deixou eu me apresentar. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente não sabe o que é stand-up, cara. Stand-up não é manda teu texto.
Não tem texto stand-up, cara. Tu chega lá e fala o que tu tá sentindo. Seja um psicopata, seja um sociopata, seja um cara que quer se matar, seja um cara que maluco da cabeça, pega o microfone, fala 5 minutos e vai embora. Isso que é o open mic. Chega aqui. É que. Aí. Aí teve que mandar ter, óbvio que eu fui banido, porque eu não faço piada. Eu não faço piadinha que vocês fazem, que vocês veem no Zorro Total. Me explica qual é a diferença das piadas do Rafinha Bastos, do Danilo Gentili, ou de qualquer cara desses, para as piadas do Zorro Total. Não tem a menor diferença, é a mesma coisa, o mesmo nível de piada, raso, não tem profundidade nenhuma, não dá volta nenhuma, não te faz pensar em nada. É só uma piada estúpida. E eu tô de saco cheio de comediante que vai na TV, vai em rádio, dá entrevista e fala que as pessoas têm que entender que a minha opinião, que a minha piada não é a minha opinião. Cala a boca, cara. Então vai embora do stand-up se não é a tua opinião, cara. Porque o stand-up é pra tu dar a tua opinião, não é pra. Sabe, as pessoas ficam com medo de ofender todo mundo. É porque as pessoas têm que entender que as minhas piadas não são as minhas opiniões. As minhas piadas são só as minhas piadas. Ah, vá a merda, cara. Vá a merda. Cria bola nesse teu corpo. Cria bola. E assume o que tu pensa. Assume. Então nesse segundo bar eu consegui me apresentar 2 vezes. Tá? E na última eu fiz direitinho. Pra mim foi do caralho. A minha última pra mim, se eu visse um cara falando o que eu falei, eu ia achar do caralho. Aí adivinha, fui banido. O cara não deixa mais eu me apresentar lá. Porque eu falei sobre sexo. Eu falei que sexo é nojento, que pessoas que fazem sexo são burras. O que mais que eu falei? Eu falei do pau do mendigo, do meu vídeo aquele, e falei da depressão pós-punheta. Aí o cara não me responde mais. Eu perdi o meu posse e aí hoje de novo. O cara não responde mais. Ou seja, o que é o open mic, cara? Aí, e nesse bar, eu cheguei lá na primeira vez, eu cheguei lá sem avisar, eu cheguei lá e falei, cara, quero participar do open mic. E aí o cara falou assim, não, mas a gente combina com o humorista antes pra ele trazer o seu público. Aí, mas cara, como é que um cara que vai fazer o open mic pela primeira vez, como é que ele vai ter público? Quer dizer, o open mic, sabe como é que eu vejo a cena de um cara indo fazer o open mic? É um cara em casa, tá? O cara tá deprimido, o cara tá pensando em morrer, o cara tá triste, o cara não consegue parar de pensar no sentido da vida, o cara fica pensando em vários absurdos, e aí de repente ele abre o jornal ou vê num site open mic. Aí ele sai de casa na chuva sozinho, tá? Com um casaco, chama um táxi, entra no táxi quase chorando, pede pro taxista, cara, me leva nesse bar aqui. Aí o cara chega no bar sozinho, triste pra caralho, tá? Pede um whisky no balcão. Isso é só pra dar um charme de filme, tá? Não precisa pedir o whisky no balcão. Aí ele bebe ali, fica meio triste. E aí ele fala pro dono do bar, cara, me põe aí no open mic. Aí o cara fala, beleza, anota o teu nome, vai ali, te chama, e tu vai ali triste pra caralho. Isso é o open mic, não é chama tua família. Ai, open... Sabe? E não é... Não é me dá teu texto, deixa eu ler teu texto. Enfim. Eu falei coisas que pra mim não são pesadas, porque pra mim eu penso nisso todo o tempo e pra mim isso já virou normal. Então na primeira vez eu falei sobre suicídio, na segunda vez eu falei sobre sexo ser nojento. E sexo é nojento, cara, eu broxo. Eu falei mais ou menos isso. Eu tenho 24 anos, eu brochei mais do que eu consegui concluir sexo toda a minha vida. Já namorei e já fiz sexo casual poucas vezes. E brochei todas as vezes que eu fiz sexo casual, eu brochei. Com as namoradas eu brochei, 80% das vezes eu brochei. Até mais, 90% eu brochei. Por quê? Porque eu tenho 24 anos e sou broxa. Essa é a realidade, mas é que eu não consigo... O meu cérebro ele não para de pensar o tempo inteiro. O meu cérebro não me permite ter um momento de prazer. Porque um momento de prazer é um momento burro. Qualquer momento de prazer que tu tem. Quando eu jogo videogame,
É um dos raros momentos de prazeres que eu não penso sobre aquele prazer, porque eu analiso tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que. Quando eu cago, quando eu tô cagando, eu tô pensando no que eu tô fazendo, e eu penso por que eu tô fazendo isso, isso é patético, isso é ridículo, isso não faz o menor sentido de existir. Só pra você ter uma noção de quão estúpido eu sou. Então, mesmo quando eu jogo videogame, de vez em quando eu fico pensando, cara, eu tô sentado na frente de uma TV com um controle jogando um negócio e tô me divertindo. Isso só pra vocês terem uma noção de como meu cérebro é filha da puta comigo e não permite que eu me divirta. Não permite que eu tenha um prazer, nada. Então quando eu faço sexo, eu fico pensando nessas coisas e acabo broxando porque me irrita como que um instinto tão primitivo e já tão inútil, a gente não conseguiu se livrar dele em pleno 2013, cara. A gente já inventou foguete, a gente já inventou computador, a gente inventou internet, a gente inventou iPhone. Eu não inventei porra nenhuma, mas eu tô dizendo a humanidade inventou tanta coisa, tanta tecnologia e evoluímos tanto, cara. Sendo que o sexo, que é o instinto mais primitivo, mais burro e mais animal, não saiu da gente ainda. Como é que a gente não conseguiu se livrar desse negócio que no final das contas não é tão bom assim quanto a mídia vende sexo, filme tem, a gente não pode ver um filme que sempre tem uma cena de sexo, a gente vê novela tem sexo, a gente vê seriado tem sexo, a gente ouve música tem sexo, a gente vê o Jornal Nacional, tá? A Patrícia Poeta toda bonita, te chamando pra fazer sexo e tu já. Boa noite, já bate uma punheta, já olhando Boa Noite, Jornal Nacional. O William Bonner também já tá todo bonito ali com a voz sei lá. Aí tem o Caio Castro na novela e as mulheres. Ai, o Caio Castro precisa fazer sexo, sexo, sexo. As feministas lutam pela liberdade sexual porque elas querem fazer sexo que nem os homens fazem sexo, porque sexo vai a juventude só fala em sexo, festas, sexo, foto, Tumblr, né? Todo mundo fala de sexo no Tumblr, gif de sexo. E quando tu faz não é aquilo que parecia ser, é como tu. É como eu te falar, cara, vai no meu stand-up hoje de noite que é do caralho. Que eu vou falar várias coisas do caralho, e tu chega lá e eu tô falando isso. Entendeu? É mesmo. Aí tu pensa, cara, é legal. Tô entendendo o que tu tá falando, mas não, eu pensei que ia ser mais. Eu pensei que ia ser uma coisa. É basicamente isso. E além do mais, não há razão pra fazer sexo, não há motivo pra fazer sexo. A gente gasta tanta energia com isso, falando disso, em busca disso, e não é. Eu costumo dizer que às vezes que eu brochei, esse pensamento passava pela minha cabeça. E eu sempre lembro do meu cachorro quando eu tô transando. Olha, próxima vez que tu transar, tenta olhar pra tua bunda, dá uma olhadinha pra trás e olha pra tua bundinha. Já viu um cachorro tentando transar com a mesa ou com uma almofada? Olha pra bundinha dele e quando tu estiver fazendo sexo, tu vai olhar pra tua bundinha e tu vai ver que é o mesmo movimento. E o que eu quero dizer é o seguinte, que quando tu tá fazendo sexo, tu tá no nível intelectual igual a de um animal, a de um cachorro. Tu tá agindo. Por isso que eu acho que quanto mais sexo tu faz, mais burro tu é. E quanto mais sexo tu faz, se tu não pensa nisso, mais burro tu é. Por isso que eu acredito que sexo é o maior alienador e não foi criado por ninguém, não foi criado por governo, por sistema, por mídia, por nada. Eu acredito que a mídia usa o que a natureza oferece. As pessoas querem sexo, a mídia dá sexo. Eu não acredito que é o contrário. Eu não acredito que a mídia cria necessidades como as pessoas falam. O que eu tô falando? Eu tô falando. Ah, meu Deus, me perdi. Ah, cacete, eu odeio quando isso acontece, cara. O que eu tô falando? Tô falando das necessidades. Eu tô falando das. Ah, cacete, esqueci tudo, cara. O que eu tô falando, meu? O que eu tô falando? Eu tava falando. Vamos ver, eu tava falando que as pessoas lutam pela liberdade sexual. Meu Deus. Eu vou continuar aqui, eu estava falando do cachorro, vamos ver o que acontece. Então, quanto mais burro tu é, mais sexo tu faz. E mesmo se tu faz bastante sexo. E se tu faz muito sexo, e tu pelo menos pensa nisso, pelo menos. Ah tá, lembrei. O sexo é um dos maiores alienadores que a natureza criou para não nos fazer pensar nessa bosta toda que tá ao nosso redor. Porque, se tu pensa bem, o cara para fazer. A natureza é muito sábia. Ela criou o sexo masculino
feio, tá? Feio e com muita vontade de transar, e fez o sexo feminino lindo e com pouca vontade de transar. Além disso, a natureza fez o sexo masculino muito forte, resistente, mais do que o sexo feminino. Ah, mas tem, tá, eu sei que tem exceções, que às vezes o homem é mais fraco que a mulher, tudo bem, mas no geral, o sexo masculino ainda mais... O que eu tô querendo dizer com isso? Que a natureza criou esse sistema perfeito, onde o homem, para conseguir fazer, ele tem muita vontade de fazer sexo, e para ele conseguir fazer sexo, ele tem que o quê? Ele tem que produzir, ele tem que trabalhar, ele tem que comprar uma roupa, ele tem que investir em si mesmo, ele tem que estudar, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter carisma, ele tem que ter sex appeal. E para conseguir tudo isso, ele tem que produzir, ele tem que acordar cedo, trabalhar. E e o sexo feminino, e o sexo feminino não ter tanto desejo quanto o sexo masculino, tá encaixado nisso. Porque se o feminino tivesse o mesmo desejo sexual do masculino, o masculino não ia ter razão nenhuma para ser forte e para ser resistente, porque ele não ia precisar ser pedreiro, por exemplo, porque ele ia conseguir transar, ele não ia precisar comprar uma roupa, ele não ia precisar produzir, ele não ia precisar ter dinheiro para sair, para comprar uma bebida, para ir numa festa, etc, etc, etc. Então eu acredito que o sexo é o maior manipulador da humanidade. É o que faz as pessoas não pensar em nada e seguir o rumo indo pro trabalho. Eu acho que tá tudo. Quando o cara consegue visualizar que o sexo é uma coisa inútil, que o sexo é um negócio estúpido e que o sexo é um negócio ridículo, quando ele consegue visualizar isso, ele consegue visualizar o resto. Ele consegue visualizar como a vida é inútil, como nada faz sentido. Porque eu acredito que o sexo é a parte fundamental da existência. Porque nós estamos aqui para isso, para fazer sexo. No final das contas, tudo que tu vê ao redor tá ligado ao sexo, tudo. E por isso que eu tô dizendo que não é tão bom assim, e por isso que eu me questiono e fico brabo. Como que nós, em pleno 2013, com tanto avanço, nós não conseguimos nos livrar desse instinto que não serve mais para nada, porque já tem 10 bilhões de pessoas no mundo. Não, eu sei que a gente tem esse instinto porque a gente tem que manter a espécie, eu entendo isso. E é justamente isso que eu questiono, como é que a gente ainda não conseguiu se livrar disso, porque a gente já preservou a espécie, já tem espécie pra caralho, já tem 10 bilhões de pessoas no mundo. Olha só, uma coisa que eu falei lá no stand-up. Todos os nossos instintos... Peraí. Todos os nossos instintos, eles estão ligados... Isso aqui tudo é tudo da minha cabeça, tá? Eu nunca li, eu nunca fiz bosta nenhuma. Se tiver um biólogo aí e achar que eu tô errado, foda-se. Escuta isso aqui quem quiser. Isso aqui a minha cabeça criou isso, tá? Pode estar tudo errado. Foda-se se estiver errado também. Todos os nossos instintos, eles estão ligados diretamente ao instinto de sobrevivência. Todos. A gente precisa se locomover para conseguir sobreviver, porque a gente precisa buscar comida na floresta, ou seja, a gente precisa acordar para ir para trabalhar para conseguir dinheiro. Essa é a evolução. Entretanto, a gente não caça mais os bichos na rua, a gente não anda pela floresta, a gente evoluiu, a gente não anda mais de pé descalço na grama atrás de um bicho, a gente tem carro, a gente fez ônibus, a gente fez avião, a gente fez helicóptero, a gente fez bicicleta, a gente criou tênis, a gente criou trabalhos, a gente criou várias coisas para suprir esse instinto. Ou, por exemplo, a gente tem o instinto sobre todos os instintos que nós seguimos, eles estão ligados a um, que é o instinto de sobrevivência. Então, a gente come, é um instinto, mas a gente come para sobreviver. Entretanto, em 2013, a gente não sai comendo bicho na rua, com a mão, cheio de sangue na cara, faz fogueira no meio da rua e come um passarinho que caiu ali. Ele não sai comendo os bichos. Né? Hoje a gente tem garfo, faca, prato. A gente não toma mais água do rio que nem um animal. A gente tem um copo, tem uma garrafa, né? A gente tem uma mesa, tem um guardanapo. A gente se limpa, a gente não sai comendo bicho e fica com a cara toda suja de sangue, pelo. Não pega uma faca e começa a cortar o bicho. Tá entendendo? Eu tô falando que o nosso instinto de sobrevivência, de alimentação, evoluiu junto com a sociedade, com a civilização. Evoluiu. Só que o sexo, ele continua sendo a mesma coisa do que os homens das cavernas faziam, que é uma coisa burra.
Uma coisa estúpida, não evoluiu em nada, continua sendo a mesma coisa, dois animais gemendo, enfiando um troço na outra pessoa. Como que a gente ainda não conseguiu se livrar de, ou como, pelo menos não evoluiu isso, a gente continua transando que nem animais, a gente não pensa nisso. Ninguém pensa quando tá transando, cara, eu pareço um animal fazendo isso, eu pareço um macaco, pareço um cachorro. Ninguém pensa, só eu penso nisso, cara. Só eu penso, e é por isso que eu broxo. Porque eu lembro do meu cachorro e eu penso, cara, eu tô agindo igual ao meu cachorro, eu não tô pensando em nada. Aí eu penso nisso, cara, como é que a gente evoluiu tanto e não conseguiu se livrar disso? Eu fico pensando nisso durante o sexo. O que acontece? Eu broxo. No meio. E aí a guria olha pra minha cara com aquela cara de desapontamento. Ei, tu broxou? Eu vejo no olho dela. Só que eu penso em explicar, eu penso, cara, eu vou falar pra ela toda a minha teoria sobre o instinto, sobre ser animal, vou falar sobre a civilização ter evoluído e o sexo. Aí eu penso, cara, ela nunca vai entender isso. Foda-se, sou broxa mesmo, vai embora. Foi basicamente isso que eu falei lá no stand-up. Tá, é isso que eu tenho na minha cabeça pra falar hoje. Sexo, sexo estúpido. Sexo estúpido. Quanto mais sexo tu faz, mais burro tu é. Pensa aí, olha, eu já falei isso, acho que mais de 200 vezes, mas é que hoje eu tô sentindo muito isso. Olha, olha em volta e vê os caras que mais fazem sexo que tu conhece. São sempre os caras mais burros, os caras mais estúpidos, os caras mais ignorantes que não pensam em absolutamente nada sobre a vida. Vai ver se o Bill Gates transa pra caralho, que nem o bagaceiro que tu conhece da tua faculdade. Vai ver. Eu não sei, cara. Pra mim, tá tudo um vazio enorme. Eu gravei 20 minutos falando mal de sexo. Quem é que faz isso? Eu preciso sumir daqui, eu preciso morrer, sei lá. Eu gastei 20 minutos falando. 20 minutos falando. Falando sobre. Coisa. Sei, o sexo é um negócio que te dá um prazer. E todo prazer serve pra te cegar. Pra não pensar em absolutamente nada. Por isso que eu não entendo mulher querer fazer sexo que nem homem. Por que tu quer fazer isso? Isso é estúpido. Eu quero inverter, eu quero não ter vontade. Tá, eu vou ver se eu colo aí o meu stand-up no final desse troço aqui. E vou ter que dar um jeito de ir pra outra cidade agora, né? Pra eu conseguir fazer stand-up. Tá, tchau aí, valeu.